De volta à rodada de entrevistas aqui no 19º Congresso Brasileiro de Jornalismo Investigativo da Abrage, que está reunindo muitos nomes. Eu agora estou com a Fabiana Moraes, ela que é professora, é jornalista, também tem vários livros publicados, são 6 livros, e é a homenageada deste ano da Abrage aqui no Congresso, né, Fabiana? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por conversar com a gente aqui no estande do SBT. Queria que você começasse me contando sobre essa homenagem, então, como é que foi, como é que você está se sentindo? É uma enorme surpresa, né? Assim, quando Kátia Bramati, né, que é presidente da Abrage, quando ela me ligou para falar que eu ia ser homenageada, eu disse que na mesma hora eu tinha me tornado um homem de 78 anos, branco, jornalista do Sudeste, assim, na mesma hora. Porque a gente está muito acostumado também à questão da homenagem ser muito quando você já está muito depois do Cabo da Boa Esperança, às vezes, né? Assim, eu faço 50 anos esse ano, né? Então, assim, me consideraria muito jovem para isso, mas eu acho que uma pessoa falou isso, é muito bom a gente receber nossas homenagens enquanto a gente está de pé, né? Assim, e eu fiquei super feliz e a homenagem foi muito emocionante, o documentário é lindo e eu, enfim, eu ainda estou processando um pouquinho, confesso. Legal. E você está lançando um novo livro agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre os já publicados, passasse um pouco pela história de cada um deles e me falasse desse livro novo. Tá. Então eu vou começar pelo livro novo, né? Esse livro, o título é Ter Medo de Quê? Textos sobre luta e lantejoula. E ele é uma curadoria de colunas que eu venho escrevendo desde 2018, as colunas para Piauí, para a revista Gama, para o Intercept Brasil e para o UOL. E aí esse livro ele tem essa pegada da curadoria, pensando muito nesses textos que são voltados para pensar um Brasil que cresce, que se desenvolve, se eu posso falar isso, a partir muito desse governo de extrema-direita e uma política de extrema-direita mundial, né, que vai afetar o mundo como um todo, não só o Brasil. E aí, enfim, tem textos voltados para pensar o Nordeste, o voto, tem textos voltados para pensar a questão das celebridades, de mídias sociais e para pensar a própria imprensa, que eu acho que é um assunto muito presente nos meus trabalhos, né? Então, outro livro, O Nascimento de Joyce, que é também pela Arquipélago, e é uma reportagem que eu escrevi e depois eu retomo essa reportagem para pensá-la e começar a desenvolver o que eu chamo de jornalismo e subjetividade, que também está presente na pauta, é uma arma de combate, que eu lancei aqui na Abrage ano passado, e é um livro que eu trago 3 reportagens minhas e faço uma análise mais aprofundada do que seria essa subjetividade no jornalismo. E explica pra gente, então, o que é a subjetividade do jornalismo? Então, o jornalismo é uma profissão e uma área de conhecimento que está muito relacionada com a questão da objetividade. E ela é extremamente importante, sem objetividade não há jornalismo. Ao mesmo tempo, essa extrema importância dada à objetividade, ela de certa maneira ela foi minando a questão da subjetividade, que também faz parte de todo o processo jornalístico, a partir das escolhas pessoais de editores, de repórteres e também das questões coletivas que nos moldam como sociedade. Então, um exemplo fácil é pensar que a sociedade brasileira, enfim, é uma sociedade racista, na maioria das vezes, né? Uma sociedade que tem o racismo como uma marca, mas ao mesmo tempo que diz que não é racista. Então, assim, é interessante a gente pensar como a subjetividade, ela está na nossa prática diária e pessoal, nas nossas escolhas, mas ela também é um índice social e coletivo, porque geralmente a gente acha que é só uma questão pessoal, né? Que é só a gente que tem uma subjetividade, mas ela também nos molda socialmente. E quando a gente fala de subjetividade, então é isso que você está dizendo, né? De escolhas, o jornalista ele entra numa posição de eu não escolho, Exato. mas eu não tenho lado, né? Exato. Aquele princípio da imparcialidade. Exato. Do jornalista, mas é além disso, né? Entender que existe um lado, mesmo que ele não seja talvez entendido pelo próprio profissional. Sim. Quando a gente pensa, eu não tenho um lado, né? Acho que é uma coisa que a gente deve sempre se perguntar. Eu não tenho um lado em relação ao quê? Qual é o lado que eu tenho frente à destruição de outra pessoa? Qual é o lado que eu tenho quando eu estou falando sobre um dos países mais desiguais do mundo?
se eu estou num país de extrema desigualdade, em que lado eu vou estar? Então, eu tenho lados, eu sempre falo isso, eu tenho vários lados, né? Eu sou do lado da escolha, por exemplo, das mulheres em relação ao seu corpo. Eu sou do lado das pessoas que estão dizendo, olha, você pode ter todas as suas opiniões, mas você não pode magoar não. Magoar é muito violentar uma pessoa por conta da sua opinião, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que o jornalismo ele tem que construir humanidade. Ele tem que construir humanidade também. Assim, é esse jornalismo que eu acho que a gente está discutindo, inclusive aqui no Congresso. E você acredita que é uma questão de repensar a imparcialidade? Ou então, não a imparcialidade, mas como ela é colocada para o jornalista? Sim, eu acho, né? Acho que, obviamente, se eu estou como jornalista, eu estou cobrindo um evento, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso trazer, de fato, fielmente aquilo que foi, né? Que a gente está conversando aqui. Você não pode inventar a minha entrevista, né? Assim, depois. Mas é isso, mais uma vez dizendo, eu não posso, por exemplo, visibilizar uma voz que na verdade é uma voz que a questão final dela é a destruição do outro. Estou pensando aqui, por exemplo, quando a gente estava fazendo esse esforço enorme que o jornalismo brasileiro fez na cobertura da pandemia, quando a gente não tinha acesso aos dados pelo Ministério da Saúde, né, que teve aquele grande pool de empresas, tudo isso. Por que eu ia colocar nas minhas entrevistas, naquele momento onde você tinha milhares de pessoas morrendo por dia no Brasil, uma pessoa defendendo cloroquina, para dizer que eu estou ouvindo todos os lados? Isso é quase antidemocrático, é antidemocrático e antivida. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, sofisticado quando se utiliza dessas questões de imparcialidade. Mas que imparcialidade a gente está falando, né? É a responsabilidade jornalística, né? Exatamente. Exato. Você usou a palavra correta. Fabiana, obrigada aqui por conversar com a gente. Foi um prazer, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mesmo, foi um prazer te receber. Obrigada. Beijo. Você que está acompanhando as nossas entrevistas, não deixe de conferir também as que já foram publicadas.